A palavra de Deus diz para nós esse versículo que uma mulher de bem, uma mulher que cumpre o seu propósito, a sua missão, deixará uma herança. Em algumas versões da palavra de Deus fala sobre legado. Quando uma pessoa está andando nessa terra, cumprindo a sua missão, e um dia deixa essa terra para morar no seu lar, que é o céu, nós podemos deixar 4 coisas nessa terra. Quando uma pessoa morre, vamos dizer assim, a primeira coisa que você pode deixar é memórias. Mas memórias se apagam, ok? Então nós temos muitas vezes de pessoas queridas que passaram pela nossa vida. Se você guardou apenas memórias dessas pessoas, as memórias com o tempo elas se apagam e nós esquecemos, ok? Essa pessoa pode deixar para você algum objeto, algum souvenir. Você pode deixar um anel. Minha avó me deixou uma pulseira quando era menina. Eu perdi essa pulseira. Uma vez que a vovó deixou para nós, uma pulseira que ela deu, eu perdi essa pulseira, não tenho mais. Então muitas vezes a pessoa deixa para você um souvenir, e o souvenir ou um objeto ele se perde. Um troféu que uma pessoa pode deixar para você de uma conquista que ela fez, também se estraga. Mas o legado, o que a palavra de Deus diz em Provérbio, no hebraico, no grego, essa herança que é falado aí, se refere a legado. Legado é algo, é uma marca que você deixa na vida de uma pessoa que nada pode apagar. Legado fala daquilo que você é, daquilo que você representa e que você deixa marcado na vida de uma pessoa. Eu estava pensando lá em cima agora, quando eu li esse versículo, e contando um testemunho, né? O pastor Harold, ele passou pela minha vida, pela vida da minha irmã, há 27, 30 anos atrás, quando nós conhecemos o pastor Harold, né? Não conhecia a pastora Helena, não tinha aparecido na vida dele ainda, né? Pastor Harold deixou uma herança para mim. Ele é um homem de bem. Na minha vida eu vejo ele é um homem de bem, porque ele deixou uma marca na minha vida. Eu perdi o pastor Harold de vista e reencontrei ele esse ano, depois de 27, 28 anos. Mas a marca que o pastor Harold deixou em algumas pessoas lá de Santa Bárbara do Oeste é uma coisa que não se perdeu no tempo. Não era uma memória, não era um souvenir, foi uma marca de um homem forte, profético, que nos ensinou no momento da nossa caminhada. Isso é um legado. E esse versículo fala sobre isso. E essa noite, nós queremos encerrar esse tempo que Deus nos proporcionou, tão bom desde ontem, falando um pouco sobre isso. E incentivando vocês. Porque o reino de Deus, ele é assim. O reino de Deus, ele vale a pena quando você recebe e você dá. E eu quero que você saia daqui essa noite extremamente motivada a dar um legado, a marcar vida de pessoas com aquilo que você aprendeu aqui. Porque se você só receber e guardar para você, isso não vai ter sentido. Mas quando você recebe de Deus e depois você passa e marca outras pessoas, então essa fonte não para de jorrar na sua vida. Então isso que você recebeu aqui é para você doar. E um dos melhores lugares que nós temos para fazer isso, deixar legados e herança, é em nossa casa, em nossa família. A palavra família, ela aparece na Bíblia 90 vezes. Ela aparece 68 vezes no Antigo Testamento e 28 vezes no Novo Testamento. Deus tem um valor muito especial com a nossa família. Deus criou a família no Éden. Em toda a história da Bíblia você vê inúmeras ilustrações, inúmeros milagres, inúmeras coisas que Deus faz na família. A família é onde nós conseguimos implantar o reino de Deus. A igreja é formada por famílias. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabe muito bem disso. Por isso que ele tem investido na tua família. Por isso que ele tem investido na tua vida. Por isso que ele tem tentado machucar seus filhos, machucar
nos machucar desde o ventre da mãe, como nós somos ministrados aqui? Porque se Ele nos marca lá, Ele sabe que provavelmente nós vamos construir e caminhar dentro de famílias desestruturadas. Mas Deus não quer isso para nós. E existem algumas estatísticas quanto às famílias que eu quero que vocês observem, porque se você tiver alguma dúvida de que a família está sendo atacada, com essas estatísticas eu quero trazer à sua mente para você entender como isso é sério. O Brasil, ele fica em 7º lugar entre os países mais violentos do mundo. As mortes por homicídios são 2 vezes mais do que a morte, em um ano de guerra. E esta violência, essas mortes, geralmente elas acontecem nas famílias. Entre 2009 e 2011 foram registrados quase 17 mil femicídios, que são mortes de homens que matam suas mulheres. Isso é um índice altíssimo. O número de divórcios no Brasil, ele cresce 75% nos últimos 5 anos, pelos dados do IBGE. 140 mil casamentos são cancelados todos os anos. No mundo, existe cerca de 50 milhões de abortos por ano. Você mata a família no início dela. 4 milhões e os quebradinhos por mês. 138 mil e os quebrados por dia. 5.687 por hora, 96 por minuto, 1,6, cerca de 3 abortos a cada 2 segundos. Enquanto eu estou falando aqui, já várias crianças já foram abortadas e várias famílias já foram impedidas de nascerem e já começaram a desestruturar. Isso são dados muito alarmantes. Estatísticas sobre a igreja: 49% dos evangélicos acreditam que ter relacionamento sem estar casado não é pecado. Espero que você não faça parte dessa estatística hoje aqui. 49% dos evangélicos. 49%, isso é alto. Ontem eu fui conferir esses dados, tem um site que tem esses dados, e ontem à noite ainda eu entrei para conferir, falei, não, deve ter abaixado. Eles não mexeram ainda desse dado. 49% dos casamentos de pastores terminam em divórcios. Eu conheço alguns pastores que já estão no 2º casamento, e são pastores. 33% dos evangélicos dizem que aborto não é pecado. 40% dos evangélicos mantêm, olha isso, gente, 40% dos evangélicos mantêm fantasias sexuais com outras pessoas que não são seus cônjuges. Esse é um dado novo que eles colocaram agora esse mês nesse site. Foi uma pesquisa que foi feita por um instituto internacional e tem todo o registro. Eu achei esse dado altíssimo. 40% dos evangélicos mantêm fantasias sexuais com outras pessoas que não são seus parceiros. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. 93% dos jovens evangélicos são desobedientes a seus pais. 88% dos filhos de casais evangélicos se desviam da igreja na adolescência ou juventude. E 53% dos internos da FEBEM são de famílias evangélicas. Por isso que você vê na FEBEM, como que você chama? É Elias, é Ismael, é Israel, não é isso? O nome dos bandidos? Presta atenção, leia o jornal. Não são nomes de pessoas que não têm conhecimento bíblico. E tem muitos outros dados, muitos, são páginas assim que eu fiquei assustada. Dados sobre pastores alarmantes, vale a pena a gente ler. Eles fazem dados sobre pastores, sobre depressão, é muito interessante esse site, esse estudo que eles fizeram sobre os pastores e líderes, é muito interessante. E eu pergunto para vocês, por que isso está acontecendo? Pode ser por falta de conhecimento, como nós falei à tarde para vocês, pode ser. Muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. Mas eu e você, nós sabemos, vamos pensar aqui, nós estamos falando com pessoas, mulheres cristãs, que estão envolvidas de alguma forma na igreja. Você sabe que Deus quer abençoar você, não sabe? Você sabe que Deus quer que a tua família esteja bem, não você sabe? O versículo de Efésios 1:3
Vamos ler juntas? Bendito o Deus e Pai, leia comigo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, você sabe que Deus tem bênção para sua casa? Você sabe que Deus quer abençoar o seu lar? Você sabe que Deus quer abençoar o seu casamento? Você sabe que Deus quer ter saúde? Eu sei que você sabe. Esse versículo tem que ser muito claro na nossa mente. Que Deus quer te abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais. Todas. Fala para a irmã do lado uma bênção. Vamos exercitar a fé agora. Você sabe uma bênção que a palavra de Deus te garante? Uma. Você deve saber uma, pelo menos uma. Eu quero que você fale para a irmã do lado. Uma. Compartilha com ela uma bênção. Pastora Adriana. Você ouviu? Quem me fala uma bênção? Fala alto para eu ouvir. O que Deus promete para você? Paz. Alegria. O que mais? O quê? Vida e abundância. O que mais? Livramento. Salvação. Cura. Ele promete para você cura. Suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele promete para você que você e a tua casa. Então quer dizer que isso é promessa? Que seus filhos, seu marido, todos eles vão servir ao Senhor? Ele promete perdão, relacionamentos restaurados? Ele promete alegria, satisfação na sua área sexual, promete? E por que isso não acontece? Você sabe? Por que será? Existe uma grande diferença entre ter e estar com ela nas mãos. Eu estou esperando ela trazer um negocinho para mim. Eu acho que eu vou resolver com o meu livro. Ah, ela trouxe lá. Então, por exemplo, vamos lá. Ela vai trazer um negocinho aqui para mim. Então, olha só. Existe uma diferença entre você ter e estar com elas nas mãos. É um brinde lindo, né? De quem que é? De onde é esse brinde? Para fazer propaganda. Bom, uma coisa de artesanato aqui, ó. Bom, vou até abrir. Olha que bonitinho. Não é lindo? Quem gostou? Quem gostou? Gostou? Você de blusa de bolinha, você gostou? É você, como você chama? É. Como? Iraceli. Você gostou? É sua. Cada. Eu dei para ela. Mas ela teve que fazer o que para pegar esse presente? Pode sentar. Ela teve que buscar. Não foi? Ela é a primeira vez que vem buscar, porque geralmente o pessoal não vem buscar. E eu falo assim, é sua, e a pessoa não vem. E eu falo, é sua, e a pessoa não vem. E eu repito a terceira vez, é sua. Até que alguém empurra e fala, vai lá buscar. Aí a pessoa levanta e vai. E é mais ou menos assim que acontece. Deus nos dá, mas muitas vezes, esta bênção que Deus nos deu, ela é para ser conquistada. Existe um caminho, existe um princípio para eu buscá-la. Para eu ter ela posse, para eu tomar posse dessa bênção. E aqui, desde ontem, vocês estão ouvindo ministrações que têm ensinado vocês a buscarem aquilo que Deus tem para vocês. Hoje a pastora Dorilene falou sobre tratar o passado para continuar caminhando para o futuro, para buscar a bênção que Deus tem para você aqui, que você precisa voltar. Qual foi a condição? Você gravou a palavra dela? Você precisa escrever, viu, querido? Sempre quando Deus fala com você, venha sempre para a igreja com alguma coisa para escrever. Porque quando você escreve, você aprende mais.
E tinha, para mim, ficou gravado a mensagem que eu preciso tratar do meu passado, mas que existe um preço para isso, não é isso? Eu tenho que voltar lá, eu tenho que... E o preço que para Elaine ficou gravado é pagar o preço de jejuar, de orar, de buscar a Deus. Não esperar acontecer para ir lá buscar a Deus. Ser preventiva. Eu tenho que buscar a Deus para antes. Existe um preço. Então, para eu ter a bênção que a pastora Dorilene ministrou hoje, eu tenho que pagar um preço, que é voltar lá no passado e pedir para o Espírito Santo me revelar aonde está. Deus quer que eu seja livre e caminhe para o futuro, mas eu preciso ter um caminho para até o futuro. Vocês entenderam como funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual, o reino de Deus... Deus quer que você tenha vida em abundância, mas para você ter essa vida em abundância, existem caminhos, existem princípios que eu e você temos que ir, para que a gente possa conquistar. E existem N caminhos e N princípios. E nós queremos encerrar esta noite mostrando para você mais um caminho que você pode conquistar as bênçãos de Deus. E este caminho que nós vamos ensinar para vocês hoje é o caminho da mesa. Existe algo espiritual muito importante que acontece em volta de uma mesa. Mesa de 4 perninhas, cadeira, mesa física. Quando você se senta à mesa. A palavra de Deus, ela tem vários versículos que nos mostram a palavra mesa e milagres e acontecimentos que aconteceram enquanto as pessoas se sentavam à mesa. Jesus dava uma importância muito grande. Uma das últimas coisas que Jesus fez antes dele ser morto, ele podia ter passeado no rio, ele podia estar pescando, que ele gostava de sair com os discípulos, ele podia estar andando, mas ele passou os seus últimos momentos de vida sentado. Não era naquela época eles sentavam mesmo no chão, né, em volta de uma mesa com seus discípulos, porque existe um segredo espiritual, e esse segredo, muitas vezes por falta de conhecimento, ou pela estrutura do nosso dia a dia, pela rotina que tem exigido da gente uma vida mais acelerada, nós estamos perdendo a bênção que Deus tem quando você senta à mesa com seus filhos, quando você senta à mesa com sua família, no espaço físico. E o mesmo segredo que acontece aqui, acontece também quando você senta à mesa do Senhor Jesus na ceia. A ceia do Senhor não é um ritual. Nós não somos uma igreja morta. Nós somos uma igreja de ritual, que você vem tomar o seu pãozinho, a sua hóstia, não. Quando você tem a ceia do Senhor Jesus, a noite de ceia é um momento tão especial para nós, porque nós vamos sentar à mesa com o nosso noivo, com o nosso amado. E a palavra de Deus, ela mostra aqui, ó, em Êxodo 25, 23, é a primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia, que Deus está dando as normas da construção do tabernáculo, e ele fala, e farás uma mesa, e lá tem todas as normas de como eles iam construir, medidas, etc. Em 2 Samuel fala de contínuo comerás pães da minha mesa. Salmo 23, tão conhecido, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mateus 26, 20 fala de novo da mesa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com seus 12. Como Jesus amava sentar à mesa com seus discípulos. Finalmente apareceu aos 11, logo depois que Jesus ressuscitou. E estando eles assentados à mesa, Lucas 22 também fala sobre isso. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais, bebais a minha mesa no meu reino. Mesa é um lugar especial. Mesa é um lugar especial. É isso que eu queria contar para vocês hoje, um pouquinho mais detalhado. E eu quero destacar para vocês, de uma forma bem simples e rápida, algumas coisas que você pode se beneficiar quando você senta à mesa com sua família, com seus amigos e à mesa do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que mesa é lugar de presença de Deus. Êxodo 25:30 diz:
E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Isso era uma norma que foi instituída na construção do tabernáculo. Eu sou o pão da vida, João 6,48 fala. Então esse versículo mostra para nós que quando você se assenta à mesa com sua família, a presença de Deus, e você invoca a presença de Deus, você ora invocando a presença de Deus, Deus está neste lugar, querida. E se Deus está presente aqui com sua família, Ele vai fazer algo sobrenatural para você. Ele sentou-se à mesa com Zaqueu, Ele sentou-se à mesa com Lázaro, Ele fez tantos milagres na mesa. Nós não podemos perder isso. Você não pode permitir, você como mulher, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, mas a tola com suas próprias mãos destrói. Você sabia que o poder de destruição do lar está na sua mão? Não está na mão do seu marido, está na sua mão. E eu quero estimular a mim e a você a nós não sermos tolas e a nós lutarmos para continuar com este ritual lindo de sentar à mesa. Eu sei que muitas vezes é difícil porque a nossa vida é corrida. Nós muitas vezes almoçamos e jantamos em horários diferentes, e os filhos estudam fora. Mas sempre que você tiver oportunidade, querida, monte uma mesa. Eu quero estimular você, eu quero te dar uma tarefa. Eu queria muito que amanhã, domingo, você acordasse animadíssima para montar uma mesa linda na sua casa. Eu quero que você pegue aquele copo que você ganhou do casamento, que está guardado numa caixa. E em vez de pôr o copo de requeijão, você põe o melhor copo que você tem, o melhor prato que você tem. Pode ser pão com ovo e salada de alface que precisa ter, e tomate que é barato. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de momento espiritual. E você monte a sua mesa, e você convide a sua família para sentar, e você vai testemunhar do que Deus vai fazer na tua vida amanhã na tua casa, porque a presença de Deus vai estar lá. Estimule a seus filhos a não comer na televisão. Quantas vezes nós pegamos o prato e vamos comer na televisão e perdemos isso? Mesa, lugar da presença de Deus. Segunda coisa que a Bíblia nos mostra que acontece nesse lugar. Mesa é lugar de revelação. Lucas 24, do 30 a 31, e vai continuar lá, conta a história que Jesus já tinha ressuscitado. E ele estava andando e ele encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. E diz que aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, e eles desapareceu-lhes. Olha só, queridos, esses discípulos conheciam Jesus. Esses discípulos sabiam das verdades de Jesus. Eles encontraram Jesus no caminho e caminharam com Jesus. E eu acredito que a conversa deve ter sido assim: você viu que mataram Jesus? E falando sobre os acontecimentos da época. E eles não reconheceram que eram Jesus. Muitas vezes você conhece Jesus, as verdades já foram contadas para você do que Jesus faz na sua vida, mas isso foi lhe roubado. Você não consegue mais lembrar. E esse versículo conta que eles convidaram Jesus para comer com ele. E Jesus sentou à mesa. E estando Jesus sentado à mesa com seus discípulos, o que diz lá? Abriram-se os olhos e na mesa eles reconheceram que eram Jesus. Quando você se senta à mesa, as revelações acontecem. Quando você se senta à mesa, muitas vezes você está com algum problema, e aí você senta para sair com a sua líder de célula, com o seu discipulador, com o seu pastor, e quando você se senta à mesa e começam a conversar sobre o assunto, de repente isso vem à tua mente, e essa palavra é revelada, algo que você já sabia vem na revelação do teu coração. E eu tive uma experiência pessoal, eu e minha irmã, nós vivenciamos isso juntos, minha irmã está ali, e a história
aconteceu o seguinte, meu pai, ele é um homem muito temente a Deus, um homem muito sério com Deus, um homem muito quieto, muito, né, introvertido, muito manso, ele, né, muito na dele. E a minha mãe já é meio parecida comigo, e a Eliane é meio parecida com a minha mãe, com meu pai, falante, né? E o meu pai, ele serviu a vida dele inteira a Deus. Meu pai foi um homem muito generoso. E o meu pai, por uma boa época da sua vida, meu pai nasceu numa família muito humilde, ele nasceu no sítio, ele vinha vender ovo, laranja na cidade, ele era caçula de 13, Eliane, depois morreram alguns, né? Mas que nasceram, né? E sobraram 10 irmãos. Mas eles prosperaram muito. E uma época, quando nós éramos meninas, eu e minha irmã, o meu pai foi um homem que tinha uma posição financeira muito boa, né? Ele tinha uma indústria muito grande na região. Mas em 87 começou uma crise têxtil, que meu pai tinha uma tecelagem, e o meu pai acabou perdendo tudo que ele tinha, né? E o meu pai está com 77. Eu olho para ela, que ela sabe melhor que eu, 78, por aí, né, Eliane? Mais ou menos. E há 3 anos atrás, o meu pai, ele começou a se deprimir. Ele ficou mais introvertido ainda. Ele tinha feito uma cirurgiazinha de hérnia. Depois ele começou a ficar muito doente, emagrecer. Muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. E nós não conseguimos tocar no meu pai mais, né? E o meu pai é aquele senhorzinho de cabeça branca ali. Eu vou contar a história dessa foto para vocês. E a minha mãe, ela tinha feito na época, ela tinha combinado comigo e com a minha irmã que toda quinta-feira, às 5 da tarde, nós teríamos que ir à casa dela para sentar à mesa e tomarmos um café juntos. Nós somos eu, minha mãe, meu pai e a Eliane. Elaine e Eliane. Muito, né? A minha mãe é bem criativa, né? Elaine e Eliane. Até hoje, quando ela está brava, ela chama Eliane de Elaine. Elaine é uma benção. E a gente responde, né, Lica? E eu tenho um irmão adotivo também, chama Paulo, que a minha mãe trouxe para casa quando ele tinha uns 10 anos, mais ou menos. E foi numa situação de providência de Deus, porque a minha mãe era da igreja presbiteriana, nós éramos desde menina, e a minha mãe tinha aquela ideia, ainda tem, eu acho muito legal essa história, né? De visitar os doentes, né? E a minha mãe foi visitar um senhor que estava doente, nem tinha muito chego com eles, e lá no hospital, essa senhora, mãe do Paulo, disse assim: nossa, eu tenho tanta preocupação com o Paulo, porque nós somos idosos, e agora meu marido está doente, né? E se um dia eu morrer, como é que vai ser? E a minha mãe, muito falante: não, a senhora não vai morrer não, mas se eu morrer? Não, a senhora morreu, eu cuido do seu filho. E ele morreu naquela semana, uns dias depois ela faleceu. E aí a minha mãe trouxe Paulo para morar com a gente, e o Paulo é nosso irmão também, né? Meu irmão. Então nós somos em 3. Mas o Paulo mora em São Paulo, então fica eu e a Eliane só, sentávamos lá. E o meu pai, a gente conversando, falando, e meu pai sempre cabisbaixo, muito triste, e a gente não conseguia tocar nele. E um dia ele falou para nós que a tristeza dele era porque ele estava no fim da vida e ele não tinha nada para nos deixar. Ele não tinha uma herança para nos deixar. Que ele tinha sido um homem muito rico e que hoje ele não tinha nada para nos deixar. E por mais que eu e a Eliane conversássemos com ele, falássemos para ele: pai, isso não tem problema. Nós estudamos, Deus tem nos abençoado com o nosso trabalho, está ótimo, não precisamos mais de nada. Isso não tocava a alma dele. E o espírito dele não tocava. Ele estava como os discípulos de Emaús, não enxergava. E passaram-se alguns dias, foi o encontro com Deus. Esse menino de cabeça baixa aí é o meu filho mais novo, Samuel. Hoje o Samuel está com 16, vai fazer 17 agora. Ele estava mais novo aqui, tinha uns 13, 14 anos. Samuel foi para o encontro com Deus. Meu pai se chama Samuel. E eu dei o nome do meu filho por causa do meu pai. E nós fomos para o encontro com Deus, que nós fazemos o batismo lá no encontro dos jovens. No final, no domingo, depois da palavra do Espírito Santo. Antes da palavra do Espírito Santo, nós fazemos o batismo, depois a última palavra do Espírito Santo. E nós fomos para batizar, né? Eu e meu marido esse de amarelo que está aí. E quando eu ia batizar o Samuel, o Espírito Santo falou comigo que eu
eu não era para batizar, nem eu, nem o meu marido, que eu tinha que chamar o meu pai. E eu olhei assim em volta, meu pai estava sentado num canto de um barranco, daquele jeito, bem prostrado. E eu chamei meu pai, puxei ele e disse para ele: pai, o senhor batiza o Samuel. Ele assustou. E aí eu pus a mão do Samuel na cabeça do meu pai, na cabeça do meu filho Samuel. Alguém tirou essa foto e o meu pai batizou o Samuel. Foi um momento muito importante para nós, para a família. E essa foto chegou na minha mão depois de uns dias. E eu peguei essa foto, mandei fazer um porta-retrato grande. E foi quando Deus trouxe aquele versículo que nós começamos. E eu gravei na foto: um homem de bem deixa uma herança aos seus filhos. E aí eu fiz um embrulho bonito. Na outra quinta-feira nós fomos para casa da minha mãe e sentamos à mesa, como sempre. E aí durante isso eu dei o porta-retrato para o meu pai, esse presente. Ele abriu e eu pedi para ele ler. E ele leu. E ele começou a engasgar a voz. Ele começou: o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos. E eu disse para ele: o Senhor nos deixou a melhor herança que o Senhor podia ter nos deixado. Porque para mim o meu pai é um dos homens que mais amam a Deus. E eu amo a Deus por causa do meu pai. E eu sou o que eu sou e estou aqui pelo exemplo que meu pai fez, de como ele ama o Senhor Jesus de todo o coração. Eu não preciso de dinheiro. Dinheiro é bom, mas eu não preciso da herança dele. Porque pelo que o meu pai me deu de fé, eu sei que Deus supre todas as minhas necessidades. Eu sei que Deus é justo e que Ele pode todas as coisas. Esta é a melhor herança que eu poderia ter recebido. Eu poderia ter muito dinheiro hoje, mas se eu não tivesse isso, não me valeria nada do que eu tenho. Então eu prefiro estar do jeito que eu estou hoje, mas com isso aqui, com os meus filhos, servindo ao Senhor de todo o coração. E a geração vem vindo. Eu e Eliane servimos a Deus, amamos ao Senhor de todo o coração. Paulo Augusto também. O Paulo é solteiro, não casou. A Eliane tem filhos que amam o Senhor. Meus filhos amam o Senhor. Lucas, 19 anos, lindo. Cadê a menina que eu ofereci para ele? Só eu, né? E ela tem 26. Cadê? Ela falou assim para mim: vou te perguntar uma coisa. Quando ela começou a perguntar, eu falei assim: eu tenho um filho de 19 anos. Ela falou: mas eu tenho 27, pastora. Eu falei: ah, que pena. Tenho o Lucas de 19 e o Samuel hoje que está com 16. Que amam o Senhor de todo o coração. Isto é uma herança. E isso aconteceu em uma mesa. Querido, o que eu quero dizer para você? Não perca a oportunidade de sentar nesse lugar. Porque Deus vai revelar coisas para você e para sua família que foram escondidas de vocês. E quando você vier para a ceia do Senhor e você vier ceiar com o Senhor, você venha na expectativa que Deus vai te revelar coisas que você já sabe e que estão escondidas de você. Mesa é lugar de revelação. Não perca sentar neste lugar, porque Deus vai abençoar a sua casa neste lugar com revelação. Terceira coisa, mesa é lugar de intimidade. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bodas é casamento. Você não convida ninguém para um casamento que você não tem intimidade. Bem-aventurado é você, porque você é convidado para ceiar com as bodas do Cordeiro. O Senhor está te treinando sentar uma mesa, querida, porque lá no céu você vai sentar muito na mesa com Ele. E você tem que entender que mesa é lugar de intimidade. Se eu sentei na mesa hoje com a pastora Adriana, com a pastora Dori, é porque, e com a minha lindinha, é porque nós estamos desenvolvendo intimidade. E a gente conta assunto e fala. E nós nos tornamos mais íntimos. Quando você senta com alguém na mesa, você se torna mais íntimo dessa pessoa. Você vira a ceia do Senhor, você se torna mais íntimo do seu amado. Nós não podemos perder a intimidade. Os seus filhos e os meus filhos se sentam à mesa. Se eles não se sentarem à mesa conosco, eles vão se sentar à mesa com outras pessoas. E essas outras pessoas podem estar passando uma influência que não é boa para você, para eles. Eles podem se sentar à frente de um computador e ficam comendo e jogando aqueles joguinhos online com outra pessoa do outro lado que você não sabe nem o que é. Eles sentam à mesa. Você já viu isso? E a primeira coisa que eles fazem é pegar o... Mulher sábia
edifique sua casa com amor. Agora não, querido. Agora nós estamos à mesa. Esse lugar é lugar de intimidade comigo. É sério isso. E aí você olha no restaurante, mas na sua casa está assim. Você está lá comendo e cada um no celularzinho. Perdeu-se a intimidade. E sutilmente o diabo está te roubando. O diabo está te roubando. Nós não podemos deixar isso acontecer. Abrir o coração. Você que é líder, excelente você convidar a sua discípula para você sentar à mesa com ela. Abrir o coração. Lugar de abrir o coração. Amém? Quarto, lugar onde os inimigos são derrotados. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na mesa, este lugar é onde Deus te enche de coragem. Quantas vezes nós chegamos abatidos, derrotados e sentamos à mesa com outras pessoas e saímos da mesa fortalecidos. Os nossos filhos, os nossos maridos passam o dia sofrendo ataques do inimigo. O seu filho sai de manhã, passa o dia fora, emenda com a faculdade, chega na tua casa 11 horas da noite, 10h30. E você fala assim para ele: tem comida, mãe? Tá lá. Aí ele vai para a cozinha, fria, escura, porque você tem direito de descansar, né? Você trabalhou também o dia inteiro, lavou, passou. E agora, gente, 10h30 da noite, eu ir na cozinha fazer comida para aquele moleque, pô, ele já é um moço, né? Então você deixou, porque você é uma boa mãe, você deixou o prato dele pronto, para ele só pôr no micro-ondas. Aí ele chega, pega o prato dele, esquenta, e aí ele vai para o computador e para a televisão para comer. E você perdeu a grande oportunidade de montar uma mesa, pôr uma toalhinha, sabe? O prato. Senta aí, filho. Como é que foi seu dia? O que aconteceu com você? Como é que foi, querido? Vão mandar embora na empresa? Mas Deus fala que nós não vamos passar necessidade, não é? E você ministra na vida dele. E ele chegou abatido e ele levantou da mesa um gigante. Eu quero que você abra Salmo 128. E eu quero que você grife na tua Bíblia. O que fala nesse Salmo 128? Versículo 3, a parte B. Compara. Olha que fala aqui. E os teus filhos serão como plantas de oliveira. Você está vendo aí? E os teus filhos serão como plantas de oliveira. Aonde? A roda em volta da tua mesa. Oliveira é uma árvore que tem umas raízes extremamente profundas, que não se envergam em nenhuma tempestade. Todas as partes da oliveira são usadas para algo específico. Todas as partes da oliveira têm um objetivo. É uma árvore completa, uma das árvores mais nobres e mais fortes e mais estruturadas que existem. E a palavra que diz em Salmo 128 que os seus filhos serão como essa árvore. Qual é a condição? A roda da tua mesa. Nós formamos caráter, nós fortalecemos a nossa vida em volta deste lugar. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós mais antigas sabem que isso era verdade. Mas essa geração que está crescendo, são poucas casas que mantêm isso. Se você mantém isso na sua casa, você é uma abençoada. Mas muitas de nós estamos perdendo isso aqui. A roda da tua mesa. Ceia do Senhor. Quando você também vier para a ceia do Senhor, lembra-se disso. Que na ceia do Senhor, Ele promete para você que você vai ser fortalecido pelo relacionamento que você tem com Ele. Quinto,
Mesa é lugar aonde os relacionamentos são restaurados. Olha que caminho de restauração de relacionamento. Lucas capítulo 15 conta a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo foi embora, deixou seu pai, e ele volta. A história conta, a Bíblia conta, que o pai preparou uma festa e diz: comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. A primeira coisa que o pai fez foi preparar uma festa para comer. Comer é onde? Comer é à mesa. E ele sentou-se à mesa, e lá ele restaura o seu relacionamento com o seu filho. Mesa é lugar de restauração. Mesa é lugar onde Deus, a presença de Deus que está nesse lugar, e a tua intimidade vai propiciar que você restaure relacionamentos. Se você tem alguém que está desconfortável, não, eu não vou lá na casa da minha sogra, da minha cunhada tem festa, mas eu não vou lá porque eu briguei com ela. Não, você tem que ir. E você senta na mesa, a mesa, você vai ver o poder sobrenatural de Deus agindo. E você vai ver como os relacionamentos são restaurados. Eu vou ontem, uma experiência fresquinha. Ela não vai ouvir mesmo, a Fito não vai lá, então vou contar. Ontem eu saí jantar com um casal, minha cunhada e meu cunhado. E eu não queria sair. Mas é impressionante. Não sei se acontece com vocês, pastora Adriana. Todas as vezes que eu vou pregar, Deus faz eu vivenciar uma experiência algumas horas antes, um dia antes na semana. É impressionante. E essa minha cunhada, ela tinha tido a gente teve um desconforto uns dias atrás, numa reunião que nós chamamos de 12, ela faz para o meu 12, e ela meio que de atravessado com uma situação que ela respondeu um pouco pra gente, e ficou muito desconfortável, e eu não falei nada, nem meu marido, porque nós somos pastores e líderes dela, mas ela é minha cunhada, então fica uma situação meio complicada. E a gente fingiu que não estava acontecendo nada, mas é muito desconfortável, enfim. Aí ontem, eu cheguei, o Val mandou um recado pra mim, dizendo assim, que ela queria sair jantar com a gente, e eu pensei, falei, bem, eu não vou. Eu não vou porque, tá desconfortável, a gente vai conversar sobre o quê? E também amanhã eu tenho que ir para Vinhedo, eu quero deitar cedo. Ele falou, vamos. Eu falei, tá bom. Então, mas vamos gastar, ela aqui no restaurante caro, melhor a gente tá economizando. Não, nós vamos, nós combinamos de pedir um prato só. Ele falou assim, era caro o restaurante, sabe que eles vão assim, ele falou, a gente pede um prato só e a gente racha. É verdade. E aí a gente comeu antes, olha que coisa, contando. Até vermelha, né? Tá bom. É que ela queria jantar e deu o nome ao restaurante, que é um restaurante chique lá em Piracicaba. E é caro o restaurante, sabe? E eu falei, meu Deus, lá é muito caro o restaurante. Ele falou, não, a gente comeu antes um pouquinho. E a gente pede um prato só e racha. Eles nem vão perceber. E a gente sentou com eles à mesa, né? A gente, de repente, olhou no relógio, nós ficamos quase 3 horas no restaurante, rimos muito, e eu nem lembro que a gente teve um problema. E restaurou, sem a gente falar, nós não tocamos no assunto. Nós não tocamos no assunto do que tinha acontecido na reunião de 12. A gente só sentou à mesa, e a gente conversou como sempre nós conversamos, somos muitos amigos, nós viajamos muito juntos, vamos viajar juntos no final do ano. E nós conversamos e me sinto muito ligada a ela hoje. Lugar onde relacionamento é restaurado. 2 Reis 24:8, 2 Reis 25:29 conta a história desse rei Joaquim. Ele foi um menino que assumiu um reinado muito cedo, né? E logo depois ele acabou perdendo o reinado, né? E ele foi preso e ele reinou só 3 meses, né? Ele sofreu uma derrota e ele ficou preso 37 anos. E aí em 2 Reis 25:29 ele é solto, né? E ele é chamado à presença do rei e ele se senta para restaurar o relacionamento. Querida, mesa é lugar de restauração de relacionamento. Se você precisa restaurar relacionamento com alguma pessoa, convide ela para sair. Sente com ela à sua mesa. Quando você vier para a ceia do Senhor, você restaura. Amém?
Nós vamos montar nossa mesa amanhã no almoço. E a última coisa, mesa é lugar de milagres. A história de Mefibosete, uma história tão linda que eu acho que todas vocês já ouviram. Nós já ouvimos tantas pregações falando sobre a história de Mefibosete. Vocês lembram quem era Mefibosete? Quem era? Isso. Então ele era neto do rei? Então ele era um príncipe? Ele era... Você pode imaginar esse menino? Ele era neto do rei. Você pode imaginar esse menino brincando no palácio? Correndo, comendo do bom e do melhor, dormindo. Ele era filho neto do rei. E quando acontece a queda do reinado de Saul, e vocês conhecem que eles, quando vai mudar um reinado, né, os seus descendentes têm que não existirem. Então a ama, né, que estava carregando com ele, sai com ele, cai, ele se machuca e ela acaba escondendo esse menino. E ele viveu na escuridão, e ele viveu escondido por muitos e muitos anos. Davi assume o trono. E passam-se muitos anos. Então um dia Davi estava lá no palácio dele, e ele chama o seu servo e pergunta para ele: existe alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Né? E aí o servo diz para ele que existe sim. Existia um neto. E ele manda chamar Mefibosete. Você pode imaginar o que passou no coração desse homem, porque ele já era um homem. Ele falou assim: eu vou ser morto. Eles me acharam, eu vou morrer. Ele vai me matar. E Davi chama Mefibosete. E aonde que Davi recebe Mefibosete? Foi no jardim? Foi na sala de estar? Foi na biblioteca? Foi na piscina aquecida do palácio? Foi aonde? Isso é uma coincidência? Você realmente acha que isso é uma coincidência? Ele chama a mesa. E quando ele está comendo com Mefibosete, ele restitui a Mefibosete. Restitui aquilo que havia sido retirado dele. Isso é um milagre. A mesa, querida, é lugar de restituição. É o lugar onde Deus renova aliança com você. Por isso que quando você vem a comer a mesa do Senhor na ceia, você tem que vir com essa expectativa. Isso não é um ritual. Nós não somos religiosos. Nós somos uma igreja viva que tem que entender que cada coisa que acontece dentro de um culto, que cada coisa que o Senhor Jesus deixou para nós, fazei assim em memória de mim, até que eu venha. Existe algo espiritual nisso. Deus renova a aliança com você. Deus gera milagre na sua vida. Existe algo sobrenatural nesta mesa física, da mesma forma que existe algo sobrenatural na mesa do Senhor. E nós temos que ter entendimento disso e tomar posse disso, assim como ela saiu do lugar dela e ela veio aqui à frente para pegar o presente que a gente estava dando para ela. Você tem que sair da sua comodidade e montar a sua mesa, crendo que algo vai acontecer aqui. E eu vou mudar o meu fim da minha pregação. E para mudar, eu preciso de uma Bíblia, que eu não estou conseguindo pegar a minha internet aqui. Quem me empresta uma Bíblia? Você empresta a Bíblia já aberta para mim? Em Cantares capítulo 4. Eu vou mudar, a querida lá da mesa, eu vou pôr o vídeo do Paulo Baruch. Não vou usar aquele outro, tá? Vou mudar agora no final. Mudando. Ela abriu aqui já para mim? Cantares 4, 13 a 15. Vou mudar aqui o finalzinho da... Estou encerrando, tá? Me veio esse texto na mente agora e creio que... Eu amo o livro de Cantares. Esses dias eu comecei a escrever do meu jeito o livro de Cantares. Eu peguei o livro de Cantares, eu tinha tido um contato com um livro da pastora, do pastor, como chama o marido da pastora Jack? Do pastor Elcio? Conhece, da Casa da Paz?
muito amiga da Débora, da pastora Débora da Baixão, vai sempre lá para Pato Branco, da Jack. Esqueci o nome do marido dela, é uma pastora que mora nos Estados Unidos, ela vem sempre, eu conheci ela lá em Pato Branco. E ela tinha me dado um livro que fala sobre Cantares, e eu comecei a escrever. O livro de Cantares é algo maravilhoso, como fala do amor, né? E esse versículo aqui, de 4, 13 a 15, fala sobre você. Quem é esposa no livro de Cantares? Esposa é você. Fala, eu sou a esposa do livro de Cantares. Ok? Eu sou a sunamita, eu sou a noiva. E olha o que Deus, o amado, fala para você. Versículo 13. Tu és, vou pegar do 12. Jardim fechado tu és, minha amada. Você é uma manancial, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs. Nossa, romã é uma fruta maravilhosa, cheia de antioxidante, antimutagênica. Deus está falando para você que você é como romã. Se sinta muito elogiada com essa comparação, tá? Cientificamente você se sinta o máximo, tá? Como frutos excelentes, rena e nardo. Nardo era um cheiro maravilhoso. Olha aqui no versículo 14 que eu acabei de ver, tinha até esquecido isso aqui. Você é como, olha, o que fala aí na sua Bíblia? Açafrão. Olha a cúrcuma aqui, gente. Olha a cúrcuma aqui. Deus compara você a uma cúrcuma. Você é antimutagênica. Você tem poder de encontrar uma pessoa e mudar a genética dela, de destino dela, de morte para vida. Olha, não tinha pensado nisso. Que coisa maravilhosa. Deus está falando para você que você pode mudar a vida das pessoas que estão para morrer, e você muda a vida dela com vida sobrenatural. Se você tem isso dentro de você, olha que coisa linda. Com toda sorte de árvores de incenso e mirra e aloes. Olha lá, o aloe vera aqui. Olha quanta coisa boa. Olha o aloe vera falando aqui na Bíblia. Com todas as principais especiarias. É fonte dos jardins, poços de águas vivas, torrentes que correm no Líbano. Tem alguma versão que fala de flores? Alguma das suas versões tem uma versão que fala que nós temos como flores. Plantas. Mais lindo jardim. Que Deus está falando aqui? Que você e eu, mulheres, nós temos dentro de nós um jardim. Jardim é lindo. Jardim é flores. Olha aquela árvore maravilhosa. Jardim é algo de bom. Jardim tem perfume. Jardim tem frutas saborosas que são boas para paladar, mas também são boas para a sua saúde. A Bíblia está dizendo que dentro de você tem fonte. E essa fonte pode ser dada às pessoas em volta dessa mesa. E eu quero encerrar esta palavra passando um videozinho para você. Porque eu quero desafiar você a sair deste lugar hoje. Montar sua mesa. E doar para sua família esta flor, este fruto, essa coisa que Deus te deu, que fala de Cantares. Flores em vidas. Amém? Nós vamos passar e depois eu já vou encerrar. Já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi.
Hoje é tudo que tenho, isso entende. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão. Reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer. Venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço. Hoje ofereço flores em vida. Existem flores dentro de você, que tem alguém perto de você, na tua casa, que precisa receber enquanto ainda é dia. Amém? Tudo que você tem recebido nesta casa, tudo que você tem recebido de Deus, Deus te dá sim para você, mas a intenção é que esta fonte que Deus tem colocado no teu coração é para você repartir para alguém que está próximo de você, que eu não tenho contato, que a pastora Adriana não consegue tocar, que a pastora Dori não consegue tocar, porque essa pessoa está perto de você. E Deus precisa de você. Deus precisa que você entenda esses caminhos. Deus precisa que você entenda que você tem que caminhar, que você tem que sentar à mesa para ser fortalecidos e entregar para essas pessoas flores em vida enquanto ainda é tempo. Restaurar relacionamentos enquanto ainda é tempo. Buscar o teu filho enquanto ainda é tempo. E este é o tempo. Hoje é o tempo. Agora é o tempo.
Existe uma poesia que eu quero encerrar lendo para nós ministrarmos e orarmos com você. Não é uma poesia cristã, mas eu acho que essa poesia ela relata muitas vezes a nossa falta de fé. E ela diz assim, ela vai colocá-la para a gente para eu ler, que de cabeça eu não sei, aí vocês vão ler comigo. Você volta lá, querida? Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que eu já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Talvez muitas de vocês neste lugar hoje, e muitas vezes eu mesmo, já me encontrei numa situação dessa, que essa poesia relata, de falta de esperança, de você falar assim, puxa, muito bonito isso tudo que vocês ministraram aqui, mas para mim é tarde demais, já acabou, não tem mais jeito, você não conhece a minha realidade, não tem jeito. O que eu quero que você saiba, querida, é que Jesus... A palavra revelada do nome de Jesus tem que entrar no teu coração. Você tem que entender que o amor de Deus é tão grande por você, que a cruz, que a morte do filho dele na cruz foi para mudar o seu destino. E para que você entenda que as coisas são possíveis, para que você entenda que esse versículo, que muitas vezes é apenas uma decoreba na tua boca, que ele veio para ter vida em abundância, é realmente real. Você precisa de uma palavra revelada no teu coração e crer que Deus quer mudar a tua vida, a tua história, a tua família, através de você, mulher sábia, que edifica a tua casa. Que aquilo que você tem aprendido aqui é para edificar a tua casa e edificar casas que estão perto de você. Que você foi chamada para restauração, para abençoar outras vidas, para trazer o reino de Deus à terra. Deus precisa de você. Deus quer você íntegra e madura para abençoar outras pessoas, e começando da tua casa. Da tua casa. A tua Samaria, o teu Jerusalém começa na tua casa. E foi isso que eu conversei um tempo atrás com Deus. O meu filho mais velho, ele demorou mais para se envolver com Deus. E um dia eu estava ministrando no encontro de mulheres lá na minha cidade. Nós tínhamos 1000 mulheres. E enquanto eu ministrava, o meu filho estava indo para o encontro com Deus amarrado, brigando, bravo, porque ele não queria ir. E eu ministrando, falando uma coisa, orando na minha cabeça. Porque mulher consegue fazer isso, vocês sabem, né? Homem não, se um homem estiver entendendo, ele fala assim, a mulher é louca. A gente sabe que a gente consegue falar e pensar e tudo de uma vez. E eu falava e pensava. E eu falava assim para Deus, olha aqui, Senhor, do meu jeito, né? Com muito respeito, mas Senhor, eu estou ministrando na tua casa. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E meu filho está lá no encontro com Deus, o Senhor faz alguma coisa, por favor. Porque não adianta eu estar ministrando para 1000 mulheres se a minha casa não tem salvação. Se os meus filhos estão se perdendo. Não adianta. Eu preciso, a minha casa, são os meus primeiros discípulos. E eu acabei de descer. E eu não estava ministrando nada espiritual. Eu estava ministrando sobre libido sexual, hein? Não tinha nada a ver com... Estava ministrando sobre isso, naquele momento. E quando eu desci, o meu pastor Sênio estava lá fora. E ele me chamou e falou assim... Eu vou te falar uma coisa, acabei de chegar no encontro com Deus. E a gente não pode falar, né? Mas vou ter que falar. Você não tem noção do que está acontecendo com seu filho. Seu filho, eu saí de lá, seu filho estava largado no chão, gemendo e chorando. E o Samuel, irmão, você sabe que irmão é uma benção, né? Abraçando ele. Está toda a equipe chorando por causa do seu filho. Que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos mulheres, que independente se sua vida parece essa poesia, você é Ruth. Você é aquela mulher que vai catar o graveto no chão para cuidar da sua sogra. Você não tinha o dever de fazer isso, você podia ter voltado para casa dos seus pais, mas você catou.
E você tinha uma maldição sobre a sua vida, porque você era uma amonita, Ruth era uma amonita. Existia um decreto sobre ela, que falava assim, que nenhuma amonita poderia entrar na presença de Deus. E Ruth era amonita, ela não poderia ter a presença de Deus na vida dela. Mas ela caminhou na dor, ela continuou caminhando dentro dessa poesia. Ela continuou caminhando e ajudando e cuidando de pessoas, mesmo que a realidade dela fosse outra. E Boaz, que representa a figura de Jesus, se apaixona por ela, casa com ela. E em Mateus capítulo 1, ela se torna parte da genealogia de Jesus. Ela mudou o decreto de Jesus, ela mudou o coração. Olha isso, gente. Ela mudou o destino dela. Por quê? Porque ela continuou a abençoar as pessoas na dor e continuou caminhando. Então, querida, se você quer uma mulher de fé, uma mulher de garra, você sair daqui hoje entendendo que tudo que você aprendeu, você vai pôr em prática, mesmo que não seja a sua realidade, Deus vai mudar o seu destino. Você crê nisso? E aí você vai ler essa poesia de novo. Só que aí você vai ler essa poesia de baixo para cima. Vamos ler? É tarde demais. Sinto, mas tenho que te dizer a verdade, eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. E estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Amém? Isto é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. Vai contra as leis do universo. Você entendeu? As leis enganosas do universo. Isso é o reino de Deus. Querida, caminha para o seu futuro. Volta para o teu passado. Paga o preço de orar e jejuar, de chorar. Arruma a tua mesa. Põe as pessoas sentadas aqui. Faça a tua parte. Faz a tua parte. Sai daqui animadíssima para você pôr em prática tudo o que você aprendeu. Vai fazer sua comidinha, vai comer a cúrcuma, vai fazer. Não vai furar seu intestino, entendeu? Faça a sua parte. Não é tarde demais que Jesus vai entrar na sua história e vai mudar o teu destino. Amém, mulher vitoriosa? Amém? Você pode ficar de pé? Arruma a tua mesa. Vem alegria na tua casa. É hora de você arrumar a tua mesa. Já pensou o que você vai fazer amanhã? Tem florzinha na sua rua para você roubar? Não rouba não. Põe um vasinho de flor na mesa. Eles vão achar estranhíssimo, tá? Seu marido vai perguntar o que você quer. O que está acontecendo. Não tem problema. Faz a comidinha que eles gostam. Faz a tua parte, amém? Nós vamos orar com você. E eu quero que nós possamos ter um momento agora em que você fizesse uma aliança com Deus, de você repartir aquilo que você recebeu estes dias, fazer uma aliança com o teu Deus. Enchemos, você foi enchida de uma nova unção. Você está saindo hoje com o seu vaso cheio. Mas para Deus te encher mais, você precisa esvaziar um pouquinho com outras pessoas. Eu quero que você saia daqui cheia de fé. Eu quero que você saia daqui para cima. Que você saia cantando. Que você chegue na sua casa feliz. Que você chegue com a esperança de que Deus vai mudar. Está mudando a tua história. Amém? Que você seja fortalecida. E eu quero convidar a pastora Dori para orar nesse momento. Acho que ela é a cobertura de vocês aqui, né? A autoridade que nós temos máxima aqui. E eu quero que ela ministre sobre a minha vida, sobre a vida das pastoras e das outras pastoras e sobre vocês todas, né? Que nós possamos aqui fortalecidas, com os pés firmes, para nós caminharmos até o fim.
Nós não vamos recuar. Nós não somos mulheres de recuar, amém? As provações podem vir, mas as provações, como a pastora Dori disse, não são para derrota, são para nos levantarmos. E nós vamos continuar caminhando e influenciando a nossa geração. E nós vamos deixar legados. Os nossos filhos vão carregar a nossa marca. Os nossos discípulos, os nossos amigos vão carregar a nossa marca. O nosso legado. Nós vamos cumprir a missão que Deus mandou para nós. Homens, mulheres que deixaram uma marca nessa geração. Vocês estão comigo?